Eu estava ali presidindo essa sessão, acompanhei a fala da senadora Ana Amélia e também os apartes. E eu queria voltar ao tema que estávamos aqui debatendo. Eu tenho ido ao Acre todos os fins de semana, visitado o interior. Nesse próximo fim de semana vou sair direto para Rio Branco, de Rio Branco mais 800 quilômetros até Cruzeiro do Sul, passarei meu fim de semana lá. E uma pergunta, onde eu chego, por conta de fazer parte do parlamento, é: senador, para onde o Brasil está indo? Quando que essa crise passa? O que é que vai acontecer? O que é que está acontecendo? Todos querem saber o que nós vamos fazer ou o que nós estamos fazendo para que o Brasil saia dessa. Nas conversas com os colegas é a mesma pergunta. A senadora Ana Amélia ainda há pouco falou das derrotas. Ela falou que nós, do PT, nosso governo, tinha vindo das urnas, sofreu uma derrota. Houve um impeachment, nós questionamos até hoje as motivações. Isso agora faz parte de uma história que não é boa. Sofremos, perdemos, saímos do governo, fomos tirados do governo. Entra um governo que criou uma expectativa, se amparou em segmentos da sociedade brasileira, e agora esse governo que está ali, todos se perguntam quanto tempo dura. O que mais pode fazer? Qual é o custo que o Brasil tem para manter o governo? Uma situação muito difícil. E eu pergunto, qual é o papel do Congresso nessa história? Congresso que sediou o impeachment, que agora recepcionou um outro conjunto de pedidos de impeachment, só que de outro governo. Estamos vivendo uma crise institucional. Hoje à tarde, o Supremo está fazendo um julgamento se modifica ou não um acordo de delação da Procuradoria-Geral da República que foi homologado por um dos ministros do Supremo. Veja o enfrentamento que nós estamos vivendo. O presidente da República pede autorização da Justiça para processar um dos delatores. A Justiça nega. Hoje, uma jornalista, Natuza, da Globo News, conhecidíssima jornalista, respeitada, ela diz: o governo está usando o Estado para tentar destruir seus opositores, dizendo que eles estão acionando a AGU para tentar bloquear os bens de Joesley. Então, veja que mundo que nós estamos vivendo. Senador, ex-ministro Armando, Vossa Excelência tem, nas conversas que temos tido, colocado uma preocupação sobre a situação econômica. Vossa Excelência sabe, era ministro, quando a presidente Dilma foi afastada, e naquele último ano terrível, que foi o ano de 2015, onde as eleições não acabaram com os seus resultados, com a proclamação da vitoriosa, no caso a presidente Dilma, nós estávamos às voltas com um déficit, se assumíamos ou não, um déficit de 50 bilhões de reais. Era um escândalo assumir que tínhamos um déficit nas contas de 50 bilhões. Demorou, a situação piorou, esse déficit passou para 70, depois chegou a 90, e o governo que assumiu, depois do impeachment, assim, numa canetada, passou para 170 bilhões. Alguns falam que era para criar uma coxa grande, para ter ali uma folga, para atender os seus apoiadores, mas também para pôr tudo na conta da presidenta que estava indo embora. De tudo que nós estamos vivendo, eu volto a repetir, um dos legados que nós ainda temos do governo passado, e que hoje é o único indicador positivo verdadeiro do Brasil, é a conta de exportação e importação nossa, que Vossa Excelência foi um dos responsáveis, com o governo da presidente Dilma, com as políticas que fizeram com que o que o Brasil tem hoje são os resultados positivos da sua balança comercial, que foi fruto de uma engenharia que Vossa Excelência ajudou a montar, e é nisso que a gente está se escorando um pouco ainda. Mas a situação piora a cada dia. Mas eu queria
trazer aqui. Eu sou do PT. Nós temos uma tese. Tínhamos essa tese quando a presidente Dilma estava lá, quando estávamos na crise, de até encurtar o mandato dela e convocar novas eleições. Também defendemos essa tese. Mas eu sei que as eleições já estão marcadas para o ano que vem. Eu sei que para aprovarmos uma emenda dessa, teríamos que ter um consenso na Câmara e no Senado. Isso é quase impossível hoje. Basta que 1 ou 2 partidos digam não. E eu não sei se não é isso que não leva a uma mobilização ainda maior. Bonitas manifestações. Mas as mobilizações ainda não são tão fortes que possam mudar a agenda da Câmara e do Senado. Mas o que mais me preocupa é qual o papel da Câmara e do Senado nessa crise. O que nós temos obrigação de fazer. Primeiro, fazer uma leitura correta de que realmente todos estamos perdendo. Nosso governo perdeu, o presidente Dilma foi vitimada, do meu ponto de vista, mas o governo que chegou ao Palácio agora perdeu o diálogo com a sociedade, não tem mais o apoio da grande imprensa e, a duras penas, vai sobrevivendo dia após dia. Teve uma derrota ontem. E quanto custa aprovar algumas matérias na Câmara dos Deputados? Dizem que é uma fábula, que inviabiliza ainda mais o nosso país. E o presidente da Câmara hoje é o presidente da República, Rodrigo Maia. Nada pessoal contra ele. Mas, sinceramente, ele virou um cúmplice. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, virou um cúmplice do Palácio. Deixou de lado a presidência do Poder Legislativo, que é a Casa do Povo, a Câmara Federal, e virou um cúmplice do Palácio. E nós estamos precisando de presidente de poder nessa hora, já que estamos vivendo uma crise. E como eu não sou deputado federal, eu sou senador, eu acho que está na hora, eu queria aqui dizer, está na hora do presidente Eunício, presidente do Congresso, presidente do Senado, faço um apelo ao presidente Eunício, chamar uma reunião de colegiado de líderes ampliada. Nós não podemos dar o calado como resposta ao povo brasileiro. Calado, ninguém sabe o que calado quer. Nós somos perguntados todos os dias o que fazer, o que é que vocês estão fazendo, quando que essa crise vai passar, porque se todos nós perdemos na política, nós perdemos, mas quem paga a conta é o povo brasileiro. Os 14 milhões de desempregados, a desesperança. Olha, eu volto a lembrar aquela frase que o ministro Barroso tem repetido, mas é uma frase que vem de algum tempo, de longo tempo. As pessoas dizem, eu não quero mudar de país, eu quero que o meu país mude. Está tendo uma minissérie tão bonita, eu até fiz uma postagem ainda há pouco, que os tempos eram assim. Em 84, nós estávamos lutando contra a ditadura, mas nós estávamos sonhando com democracia, com direito de votar, com direito de ter um governo que representasse aqueles que o elegeram. É tão linda a minissérie. Passa a tarde, está batendo recorde de audiência. Tem lá o encontro de um casal que foi dividido pela ditadura, foi dividido pela perseguição e que se reencontrou no comício das diretas. Era um tempo de sofrimento, mas era um tempo de sonho. O nosso é de sofrimento sem sonho, senador Cristóvão. O sonho foi embora, porque o modelo político faliu. E a política sem honestidade, sem ética, não tem utopia, não tem sonho. Isso vale para todos nós, para todos os partidos e para todos nós que ocupamos mandato. A eleição da França foi uma prova. Eu conversava com o Sebastião Salgado, o senador Cristóvão, que é seu amigo também, essa semana. Eu digo, Sebastião, como é que está aí na França? Sebastião Salgado, um grande brasileiro que mora lá. Como é que está essa coisa do Macron? Primeiro, eu acho que nós estamos saindo da era dos extremos. Os extremos estão perdendo. Macron é algo novo. Agora, o que é que aconteceu nas eleições? A direita francesa, eles estão se questionando como é que ela teve 32% dos votos e só apareceram 6 parlamentares nas eleições parlamentares. Parece que até a direita se omitiu lá. Como é que a esquerda também desapareceu? E vejam, Macron
elegeu a ampla maioria dos parlamentares. Mais da metade dos eleitos nunca foram parlamentar. E isso é um recado para nós. As coisas no mundo não acontecem de maneira isolada. Nisso o mundo parece que vive a mesma frequência e energia. Quando você tem uma onda de neoliberalismo, ela vai atingindo todo canto. Quando você tem uma onda no outro sentido, ela também atinge. Essa onda que nós estamos vivendo, por um outro viés, houve uma mudança nos Estados Unidos, como foi dito aqui. Mas o Macron criou um partido que não tinha, candidatou pessoas que nunca tinham sido candidatos, e a maioria do parlamento francês hoje é composta por gente que nunca atuou na política. O que será do Brasil a partir das eleições do ano que vem? Que parlamento vamos ter? Mas, se tivermos profundas mudanças, ótimo. Mas e nós? O que vamos fazer até o ano que vem? Qual é a nossa obrigação hoje? Esperar que volte a inflação? Que esse governo desapareça de vez? Do pior jeito. Olha, eu nunca pensei que eu ia ouvir no Senado, no Bom Dia Brasil, no Jornal Nacional, em qualquer veículo de comunicação que a gente ouve no rádio, ler, dizendo assim: o presidente da República, Michel Temer, é chefe de uma quadrilha, dito pela Polícia Federal do Brasil, numa investigação. Se isso não for grave, então eu acho que nós temos que achar até uma saída para que as coisas possam mudar. Mas o Senado tem que assumir algum papel. O presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, precisa... Nós não podemos ficar numa espécie de zona de conforto, que, no fundo, é desconforto para todos. Porque o conflito agora está entre o Palácio do Planalto e o Ministério Público Federal, o Palácio do Planalto e a Polícia Federal, o Palácio do Planalto e o Superior Tribunal de Justiça. Nós não podemos ficar. O Supremo Tribunal Federal, desculpe. Então, eu ouço o senador Armando e gostaria que Vossa Excelência falasse o que é que pode acontecer com nossa economia, senador, ex-ministro Armando, se nós continuarmos nessa marcha da insensatez e tendo um governo com cada dia menos credibilidade. E que papel nosso Senado precisa ter? Senador Jorge, eu quero me congratular com Vossa Excelência e, mais do que isso, louvar e registrar a minha satisfação com esse momento de debate aqui no Senado. É estranho constatar que, em meio à escalada dessa crise, em raros momentos, talvez, tirando a expressão partidária que sempre comparece aqui à tribuna, ou seja, a visão das pessoas que colocam nesse momento a disputa político-partidária acima de qualquer questão de interesse do país. Em raros momentos se discute aqui para além desses guetos, porque os partidos, as pessoas se entrincheiraram nos partidos numa lógica de antagonismo permanente. E esse país, e mais do que isso, o parlamento, o exercício da boa política, é exatamente poder construir aqui um mínimo de entendimento para que nós não possamos ficar reproduzindo apenas a lógica da intolerância, do radicalismo exacerbado, que muitas vezes está presente aí no debate até das ruas. Nós precisamos valorizar a política exatamente exercitando essa capacidade de diálogo e de entendimento. E eu quero registrar, por um dever de justiça, que o senador Jorge Viana, em vários momentos aqui nessa casa, tem dado uma contribuição tem sido muito, eu diria que muito contributivo para que se crie e que se possam ampliar os canais de diálogo nessa casa e de entendimento. Vossa Excelência sublinhava a preocupação com a questão da crise econômica também. Nós temos um problema fiscal que não foi resolvido, está longe de ser resolvido. O governo encaminhou isso à ideia de que iria cuidar da trajetória das contas no futuro, seja com aquela medida do teto dos gastos, seja com a reforma da Previdência, que asseguraria uma contenção do crescimento explosivo desses gastos, que já se evidencia no Brasil praticamente há 2 décadas. No entanto, com essa crise política, a pergunta é: poderá esse governo garantir agora o encaminhamento dessas questões no futuro?
Me parece que não. O que há de grave nessa crise hoje é que, ao déficit de popularidade que esse governo tinha desde a origem, soma-se agora algo muito grave, que é o comprometimento, a erosão da autoridade política e institucional da presidência da República. E, nesse momento, senador Jorge, o Senado e o Congresso Nacional precisam exercer o seu papel, não podem se destituir do seu verdadeiro papel, que é o de poder operar nessa crise para além dos interesses e dos alinhamentos partidários. É hora de falarmos e de construirmos aqui um entendimento, olhando o papel institucional do Senado. Veja, Vossa Excelência, o tensionamento que existe hoje entre os poderes. E não apenas entre os poderes, até os órgãos que fazem hoje a estrutura do judiciário, assistimos um tensionamento. Não é? O Supremo, o Ministério Público, portanto, é hora... Polícia Federal? Da Polícia Federal, é hora de nós aqui no Senado da República podermos ampliar esse diálogo que eu sei que é tão valorizado por alguns senadores aqui nessa casa, e Vossa Excelência disse muito bem, o presidente do Congresso, o presidente dessa casa, precisa convocar uma reunião ampla para nós discutirmos essa crise, o encaminhamento dela, porque o país está acima dessas questões partidárias que, infelizmente, vem marcando a postura de muitos companheiros aqui, que só conseguem fazer o cálculo político de perdas e ganhos imediatos em função da exploração da própria crise. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que fico satisfeito de verificar que há uma convergência aqui. Quero destacar a minha satisfação com o pronunciamento da senadora Ana Amélia, e que Vossa Excelência agora enriquece com a sua fala, e alguns apartes muito lúcidos que foram trazidos já aqui, como o do senador Roberto Muniz. Ou seja, nós todos precisamos encontrar, nessa hora, os caminhos necessários. E, mais do que isso, é hora em que a política precisa ser resgatada, na melhor acepção da palavra. A política, pela sua capacidade de poder, na sociedade, construir canais de interlocução. A política como a arte superior, a política como uma forma de assegurar a convivência de contrários e de estabelecer, portanto, um caminho. Eu quero dizer que estarei disposto, em todos os momentos, a que possamos trabalhar juntos nessa agenda, de uma agenda que se coloque acima desse debate estreito que muitas vezes tem, infelizmente, presidido o debate aqui nessa casa. Eu me congratulo com Vossa Excelência. Muito obrigado, senador, ex-ministro Armando Monteiro. E dizer que talvez uma reunião como essa, chamada pelo presidente da Casa, senador Eunício, ou por nós, ela não pode, lamentavelmente, eu tenho que dizer isso, usando os argumentos de Vossa Excelência, feita aqui, um debate aqui, porque aqui é ao vivo, aí entra de novo os interesses de atender os posicionamentos particulares. Nós temos que concentrarmos aqui no Senado, chamarmos uma reunião ampliada, para discutir o que fazer. Esse país sempre teve. Rui Barbosa, a casa de Rui Barbosa, aqui o Senado Federal, 190 anos, sempre teve grupos de mandatários para discutir o momento de crise. Sempre ouvi isso dos mais velhos, dos mais experientes. Aqui é uma casa que tem ex-ministros, tem ex-governadores, ex-prefeitos, futuros governadores, pessoas que representam os estados da federação. Só que eu não sei o que é que nós estamos esperando. Não podemos mais acreditar que o governo que está lá no Palácio vai dar a solução para o tamanho da crise que estamos vivendo. Não se trata de eu gostar ou não do governo. É o mundo real. Agora, e o povo brasileiro? Aguenta mais ainda? O Brasil aguenta? Eu passo e ouço o senador Cristóvão com muita satisfação. Senador Jorge Viana, eu quero logo de sair dizer que eu subscrevo, abaixo do seu nome, essa sugestão para que o presidente Eunício convoque uma reunião para discutirmos o momento que atravessamos. Eu tenho a impressão que o povo pergunta onde está o Senado hoje. Nós somos os responsáveis pelo Brasil no lado do parlamento. Estamos ativos.
mas num ativismo que não encaminha soluções. Hoje eu já tive 2 comissões, pelo menos, de medidas provisórias. Já tive em eventos, mas e a crise? Só no almoço que nós tivemos, aliás, no lanche que nós tivemos, um grupo aqui, em que vocês estavam, por coincidência ou não, somos nós, em que discutimos esse assunto. O presidente Eunício tem a obrigação de fazer isso. Eu tomo como uma sugestão sua que eu assino embaixo e tenho certeza que todos nós assinamos. E estou de acordo com o senhor. Se ele não chama, chamemos nós. Daqui a uma semana, vamos chamar um número mais ampliado para debater como é que nós decretamos. 1, estamos no fundo do poço. 2, não aceitamos ficar rastejando na lama que tem no fundo de todo o poço. 3, como sair do fundo do poço. Se nós não fizermos isso, nós vamos cair, o Brasil, em tentações. E aqui tem um pouco a ver com o discurso da senadora Ana Amélia. Nós temos diante de nós a tentação do populismo, a tentação do autoritarismo, a tentação da inflação, como formas de resolver, sem resolver, ou de uma maneira que nós não queremos. Temos que buscar uma saída e nós somos obrigados, ganhamos para isso, fomos eleitos para isso. Em vez disso, estamos... E temos poder para isso. E temos poder para isso, basta querer usar esse poder. Nenhum de nós sozinho, mas em conjunto temos. E não podemos cair, usando aqui as metáforas do senador Muniz, dito de outra maneira, não podemos cair... na situação dos que estão ébrios pelo otimismo. Estão ébrios pelo otimismo. Também não podemos cair nos que estão envenenados pelo pessimismo. Essas 2 eu tomei do senhor. E uma da Ana Amélia, quando ela falou daqueles que querem o quanto pior, melhor. Esse eu chamo os corrompidos, pelo quanto pior, melhor. Porque é uma corrupção de querer colocar o partido na frente do país e dizer quanto pior, melhor para nós que não estamos com esse governo. Nem podemos aceitar os ébrios pelo otimismo, nem os envenenados pelo pessimismo, nem os corruptos pelo quanto pior, melhor. E tem saída, esse é um país grande. Agora, o que é que o povo quer, senadora C? O povo quer um novo, não uma pessoa nova, não, um novo para o país. Foi assim que nós enveredamos no desenvolvimentismo, foi assim que enveredamos na democracia. Era o novo comparado com o autoritarismo, era o novo desenvolvimentismo comparado com o atraso da economia brasileira. O novo hoje, eu reconheço que não é tão simples de desenhar. Não basta dizer o socialismo, nem o desenvolvimentismo, nem mesmo o capitalismo é o novo. Mas vai ser uma combinação de tudo isso. Vai ser uma combinação. Não adianta querer dizer o novo não é o capitalismo, porque vamos ter capitalismo ainda por muito tempo. Agora, não basta dizer que o novo é só o capitalismo, sem dizer como é que a gente vai fazer para que haja justiça, que não vem da economia. O novo é reconhecer que a gente precisa de uma economia eficiente, ponto. Mas que com essa economia eficiente precisamos fazer uma sociedade justa e num processo político democrático. Isso é possível, nós temos a obrigação de fazer, e aí, senador Jorge Viana, o senhor traz uma dimensão que eu reconheço que é nova aqui. Desde a semana passada, ou anterior, quando o senhor falou que todos nós precisamos pedir desculpas. Precisamos pedir desculpas. Nós erramos. E quando o senhor diz que nós erramos, as pessoas não querem reconhecer. Para mim está claro que quem não reconhece hoje que errou, está errando mais uma vez, ao não reconhecer que errou. Vamos reconhecer, nós todos erramos de alguma maneira ou de outra. Isso não é, isso é grandeza, quando a gente assume que... Ou por ação ou por omissão. Alguns erram por omissão. Não tem culpa ou por conivência, ou por ficarmos acomodados. Ficar quieto, acomodado. Vamos reconhecer tudo isso. Mas esse reconhecimento não vale a pena ser só seu ou meu, como se estivéssemos num confessionário. A gente precisa reconhecer isso como instituição. E a instituição tem um presidente. Esse presidente não pode nem ficar ébrio pelo otimismo, nem ficar envenenado pelo pessimismo e nem corrompido pelo quanto pior, melhor. E eu diria uma coisa mais, e nem assustado com as ameaças que podem estar aí ao redor de todos nós. Vamos tentar
convencer o presidente a nos reunir, um grupo. Não precisa serem todos, nem aqui pela televisão. Isso. Mas que seja um grupo que não seja só de 2, 3, 4, 5. Vamos tentar. Mas se ele não quiser, se ele não fizer, façamos nós. E aí sim, venhamos para cá para dizer à opinião pública que o Senado está vivo, que o Senado está preocupado, que o Senado está querendo encontrar um caminho. E esse caminho, nos parece, é tal, tal e tal. Porque o Brasil quer ouvir o que é que nós temos a sugerir. Senhor senador, querido colega Cristóvão, que eu estava passando uma vista no julgamento que está tendo no Supremo agora. O senhor Joesley disse que, nesse final de semana, na revista Época, que o presidente da República é o verdadeiro chefe de uma quadrilha. Agora, o advogado do presidente, Michel Temer, no Supremo Tribunal Federal, diz não. O chefe da quadrilha, da maior quadrilha do Brasil, é o Joesley. Nós estamos vivendo isso. Não é qualquer, é o maior empresário do país, no mundo inteiro, eram dois, Marcelo Odebrecht e Joesley, e Ike. Olha a situação que nós vivemos. Eu propus aqui, algum tempo atrás, ninguém deu muito ouvido. Existe na Constituição o Conselho da República. O Conselho da República tem membros do Parlamento, tem membros da sociedade e tem membros da estrutura do Estado brasileiro. Será que num tamanho de uma crise dessa não era para ser convocado? Mas até hoje nós nunca nem indicamos os que compõem o Conselho da República. Então veja como a gente vive um certo descaso, ou a gente, de certa forma, também é conivente. Daí o propósito nosso da gente primeiro reconhecer que alguma coisa nós fizemos errado, certamente. Independente de uns mais, outros menos, de alguns até não tem nem como justificar o que fizeram. Vão ter que pagar por isso. Mas eu queria encerrar dizendo que, quando eu propus isso, nobre senador, era para ter algo. Com satisfação, senador. Eu ouço Vossa Excelência. Mas é que temos que fazer algo. Eu só não posso crer que o melhor que temos a fazer é viver esse ambiente. O senador Hélio José, do PMDB, do Distrito Federal, ontem deu um voto na Comissão de Assuntos Sociais. O voto dele, um voto de um senador. O voto dele foi assim: olha, a Comissão de Assuntos Sociais não pode apreciar a reforma trabalhista, que eu, particularmente, acho que essa agenda, se fosse melhor trabalhada, melhor discutida, é uma agenda do país. Modernizar as relações de trabalho, ter uma revisão da Previdência. Nós temos que fazer isso em algum momento, ou indo fazendo por etapas, cada governo fazendo sua parte. A tributária também, o Pacto Federativo também, isso é uma agenda. Só não pode ser feito dessa maneira, do meu ponto de vista. Chegar a dizer, no Senado não muda nada. Aí a Comissão de Assuntos Sociais vai lá e diz, não, nós queremos sim modificar. É uma lei que mexe com a vida das pessoas, com as crianças, com o futuro, com o presente, com mulheres, com homem, com velho, com novo. O Hélio José votou, aí agora, hoje estava aqui o Rigufo falando, o senador Rigufo. Aí demitiram pessoas que ele indicou para o governo, chegaram no trabalho hoje, estavam todos demitidos. Chefes de setores. Senador Cristóvão, é um negócio, moeda de troca. Como nós estamos discutindo o país, temas fundamentais para a vida do país, para a economia do país. Por isso que eu acho que, às vezes, tem gente do governo que diz assim, não, o governo tem que seguir em frente por conta da economia. Mas e os valores que nós estamos discutindo? Nós vamos, então, disfarçar o que estamos vivendo? Certamente nós podemos ter uma situação ainda pior. O senador Armando falou ainda há pouco. Nós podemos ter um agravamento da situação econômica e esse governo já não reúne minimamente as condições de enfrentar. Então, está na hora de pensarmos uma saída, quem sabe até para o próprio governo. Quem sabe? Não é contra A, B, C ou D. Se for, estaríamos errados. É pensando o melhor para o país. Eu ouço o senador Elmano e encerro definitivamente, agradecendo muito a parte dos colegas. Meu nobre senador Jorge Viana, eu queria me expressar da mesma forma como fizeram aqui o nosso senador Armando Monteiro e o Cristóvão Buarque, com relação ao discurso de Vossa Excelência, feito com muita moderação, com muito equilíbrio, que nos tem chamado a atenção pela segurança que Vossa Excelência se expressa, mas, sobretudo,
a preocupação que tem neste exato momento, que eu sei que é a preocupação de todos nós. E, numa reunião na qual eu estava presente, o nobre senador Cristóvão Buarque fez a seguinte pergunta: o que nos une e o que nos separa nesta casa? O que nos une e o que nos separa? E que contribuição nós podemos dar com vistas à construção de uma saída honrosa, democrática, dentro dos nossos valores, em decorrência do que nós estamos atravessando. Creio que constituímos, nós todos aqui nesta casa e na outra, as duas do sistema bicameral, constituímos um poder da República, um dos poderes da República. E muito se fala numa desarmonia, num desentendimento dos poderes, que pode nos levar, digamos, a uma escuridão de previsão, quer dizer, talvez dramática para o país. Então, eu creio que nós, Vossa Excelência, inclusive, teceu considerações sobre isso, secundados pelos demais senadores, com vistas ao nosso papel, quer dizer, a contribuição que nós temos que dar nesse exato momento. E a proposta do nobre senador Cristóvão Buarque, no sentido de que procuremos um grupo de senadores, procuremos a presidência desta casa, o nobre senador Eunício Oliveira, no sentido de discutirmos essa questão, quer dizer, de construirmos uma saída para o país, à luz da nossa Constituição e dentro do Estado democrático de direito que conquistamos há mais de 30 anos. Creio que nós temos uma contribuição a dar no encaminhamento de solução e vejo uma boa iniciativa, comungo delas, do nosso Cristóvão Buarque, no sentido de mobilizarmos e buscarmos a presidência do Senado com vista à construção de uma saída para essa grave crise que está preocupando toda a nação brasileira. Então, cumprimento Vossa Excelência e parabenizo pelo discurso que Vossa Excelência acaba de pronunciar. Obrigado. Eu só quero, então, encerrar dizendo que, nessa hora, de fato, o Brasil precisa de cada um de nós, o que temos de melhor. Eu lembro bem a ajuda que o senador Moca me deu quando eu cheguei aqui e fui relator de uma matéria que não tinha acerto, não tinha como viabilizar, que era o Código Florestal, porque mexia na propriedade da terra, no uso da terra. Agora, nós estamos com as propriedades judicializadas, um conflito direto. Nós conseguimos fazer uma mediação. Setores mais extremos me criticaram, me cobraram. Outros cobraram Vossa Excelência, mas nós achamos um meio termo. Nós encontramos algo que não foi ótimo para ninguém, mas foi bom para todo mundo. Eu acho que o Brasil está precisando de algo parecido. Não é possível que a gente não encontre um caminho que dê o mínimo de estabilidade. Eu estou falando de estabilidade para o nosso país, para o nosso povo. Agora, talvez seja um bom momento, porque todos perderam. Quem estava no governo saiu, os que entraram também perderam, mas quem está pagando a conta são os brasileiros. Eu acho que nós podemos, sinceramente, como congressistas, como senadores de diferentes partidos, pensar o que é que a gente pode fazer imediatamente, porque ano que vem é eleição. Mas esse ano não tem ainda eleição. Esse ano tem uma crise que se agravou ainda mais. Está ficando insuportável. E nós podemos, com harmonia, com sabedoria, com compreensão, com tolerância uns com os outros, quem sabe encontrar um caminho. Não é, senador Moca? Eu acredito que nós vamos encontrar o caminho, principalmente se as pessoas
começarem exatamente a fazer esse discurso, não só o discurso, mas ter esse comportamento. Eu já, de algum tempo, eu não voto mais pensando em partido e coisa, eu voto pensando no meu país, no meu Estado. E eu tenho certeza, assim como foi possível construir aquele acordo que aparentemente seria difícil votar o Código Florestal, mas com a ajuda, aliás, com a grande ajuda de Vossa Excelência e do saudoso Luiz Henrique da Silveira, foi possível. Então, eu acho que são gestos como o que Vossa Excelência acaba de fazer dessa tribuna, é que haverão de contribuir para que esse país possa trilhar um caminho e sair da crise que se encontra. Quero parabenizar Vossa Excelência pela postura e pelo discurso. Obrigado. Eu só quero fazer um registro, que estamos aqui no cafezinho, eu vou já encontrar com eles. O doutor Luiz Camolês, ele é presidente da Associação dos Magistrados Acreano. Também estamos com o doutor Jaime, que é o presidente da AMB, Associação dos Magistrados do Brasil, e a doutora Rita, juíza e diretora da AMB. Sejam bem-vindos ao Senado, eu vou cumprimentá-lo. Muito obrigado, senhor presidente.